nome da Casa dos Açores e também em meu nome, quero dar as boas-vindas ao Sr. Carlos Melo Bento e agradecer-lhe desde já ter aceito o nosso convite para vir não só apresentar hoje este livro, que vamos ter a oportunidade de saber mais sobre ele, como também amanhã ser o nosso conferencista na nossa celebração principal, que é a celebração do Dia dos Açores. Eu, antes de continuar a apresentar o Sr. Doutor, queria reconhecer algumas pessoas aqui na nossa casa, que é sempre um gosto vê-las. A professora Glória de Sá, da Universidade de Massachusetts, muito obrigada por ter vindo. Sr. Conselheiro das Comunidades, Sr. João Pacheco, muito obrigada por ter vindo. O nosso querido amigo João de Sousa, e membro desta casa e muito colaborador desta casa, também aqui presente. Sr. Diretor da SATA Azores Airlines, que não é um convidado, é um homem dessa casa, mas também na qualidade desta função. Caros sócios, caros amigos, muito obrigada por terem vindo. Quem é o Dr. Carlos Melo Bento? Eu penso que ele dispensa apresentações, não é? Toda a gente conhece o Dr. Melo Bento, talvez não só eu peço desculpa, estão-me a chamar a atenção e peço desculpa. Também temos muito gosto em ter aqui o nosso querido senador Michael Rodrigues. Eu aproveito para dizer que amanhã o Michael Rodrigues também vai estar presente no nosso evento do Dia dos Açores, porque também vai receber uma condecoração. Portanto, thank you very much for coming to being here today. And it's always a pleasure having you in our house. Thank you very much. Então, como eu estava a dizer, o Dr. Melo Bento dispensa apresentações porque toda a gente conhece o velho lobo da advocacia, né? Quando se falava em direito em advogados em São Miguel, o nome Melo Bento estava sempre na primeira linha, portanto, nem que seja por isso. Nos últimos anos, temos também visto uma nova faceta do seu professor, que é na parte da história e dos seus programas fantásticos sobre história, que se dedicou a partir de uma certa altura. Portanto, o seu doutor nasceu na freguesia de São Sebastião, na matriz de Ponta Delgada. Não interessa o ano, foi há pouco tempo, também não interessa nada. E onde reside até agora, onde vive ainda em Ponta Delgada. Portanto, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da sua experiência profissional, há uma lista, mas destacando-se, por exemplo, começou por ser delegado do Procurador da República, interino da Ribeira Grande e Povação, e depois passou também foi presidente do Conselho Distrital dos Açores da Ordem dos Advogados, foi membro do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, e até em 2011, 2013 foi presidente do Conselho de Deontologia dos Açores da Ordem dos Advogados. Em termos de atividades extraprofissionais, destaca-se, foi presidente do Ateneu Comercial, foi presidente da Direção dos Bombeiros, foi membro do Conselho Fiscal da Universidade dos Açores e também professor de História da Universidade dos Açores. Também daí o seu gosto pela História, agora hoje é professor de História da Universidade dos Açores, não sabia desse pormenor. Da sénior. Da Universidade Sénior, pronto, mas não deixa de não ser. Sim, Cargos administrativos, foi vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, foi membro da Assembleia Municipal e foi membro da Comissão de Toponímia da Câmara Municipal de Ponta Delgada também, até março de 2016. Cargos políticos, foi secretário-geral do CDS Açores entre 1980 e 1984, foi presidente do Partido Democrático do Atlântico e foi deputado municipal de Ponta Delgada. Foi condecorado pela Medalha de Mérito Autonómico da Assembleia Legislativa dos Açores em 2010 e recebeu também a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados Portugueses. Tem vários trabalhos publicados, começando, por exemplo, pela Balada Política, que parece-me ser um livro interessante. Várias obras, até que outros nomes, Horas Amargas, Escavações Arqueológicas em Vila Franca, tudo nomes e obras muito relacionadas com a nossa história e com as nossas origens, aquilo que eu posso ver. O seu último livro foi precisamente este, em 2015, que hoje está aqui, que é As Origens Geográficas dos Açores. Em termos, colabora com a imprensa regional, nomeadamente em Solano, Correio dos Açores, o Diário dos Açores, a Açorianíssima, Açoriano Oriental, de que foi diretor convidado no dia do aniversário do mais antigo, lembram disso, do mais antigo jornal português em publicação contínua. Portanto, quando o Açoriano Oriental fez 100 anos,
convidou uma pessoa a ser diretor por um dia, e foi o Sr. Dr. Melbent. Também o jornal Terra Nostra e a Vila. Portanto, como veem, o currículo fala por si. Isso é só uma pequena chega daquilo que todos nós podemos ler, mas hoje, através da sua apresentação do seu livro, vamos conhecer um pouquinho mais para além do que aqui está. Ao meu lado, como você, para quem não sabe, que eu também não apresentei, peço desculpa, temos aqui a nossa querida Luísa Batista, que é a nossa Presidente do Conselho da Assembleia Geral e que representa por isso todos os nossos sócios. É muito gosto de tê-la aqui. Ela que deveria fazer isso hoje, mas ela anda um bocadinho betinha e não pode falar. Mas se puder dizer algumas palavras, bem, boa noite a todos, especialmente aqui à nossa pessoa, do Sr. Dr. Melbent. Acho que para nós todos vai ser uma mais-valia de termos o senhor a falar-nos e depois logo falaremos mais tarde um bocadinho entre todos, está bem? Muito obrigada por todos estarem aqui nesta casa, são bem-vindos e esperamos quantos mais, melhor. Passo a palavra aqui. E pronto, e feito isso, vamos então dar as boas-vindas, como deve ser, ao Dr. Melbent, com uma grande salva de palmas. Não? Senhora Presidente da Assembleia Geral, Senhora Presidente da Direção, Senador Michael Rodrigues, it's a privilege to have you here this afternoon. Be always welcome where Açorians are concerned. We know about your love on our people and that touched my heart very deeply. Thank you, sir. Demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Origens Geográficas dos Açorianos é um livro que nasceu do falar micalense. Eu nasci em São Miguel, não nasci em Vila Franca, como o meu primo mais velho aqui presente, Manuel Francisco Amaral Bento. Não sei porque é que ele não é Mel Bento, é só Bento, não sei. O meu tio Manuel, não sei porque não lhe quis dar esse título. A nossa avó era brasileira, era natural de Belém do Pará, Rosa Viterbo de Mel. Ele é o nosso patriarca, hoje é o mais velho dos Melos Bentos e vive há tantos anos na América, de maneira que a sua presença e a da minha querida prima são um privilégio também para mim. Falar micalense é um falar completamente diferente do resto das ilhas. Não só na pronúncia carregada, no I, no não terminar as palavras, a última sílaba, vá-te lavar, que mames, é a pronúncia, mas o pior, o que me traz mais preocupação quase, é a maneira como nós construímos a frase. Porque eu encontro nas outras ilhas, São Jorge, por exemplo, a terra dos Azevedos, já se falou aqui numa senhora Azevedo, uma jornalista, depois já falamos na origem das famílias. Estive em casa de um pescador, que foi advogado, discutimos política, discutimos religião, discutimos... E quando chegou a altura dele passar o cheque, ele chamou a mulher para passar o cheque. Isso então, quer dizer, para as coisas que não dão trabalho, é você. E agora a mulher é que é a escrava que vai fazer o cheque. Isso não, é que eu não sei escrever. Como é que o senhor não sabe escrever e fala dessa maneira? Não, sempre falei assim, os meus pais também falam. Isto em São Miguel... Para já não falavam de filosofia, não falavam, a não ser os raros que têm... Mas a construção da frase, nós dizemos para mim fazer, para mim dizer, construímos mal. Quando se ouve um micalense falar, dá a impressão até que ele é metulo, quando nós somos os mais espertos dos açorianos. É verdade. Entrega-se a um micalense uma obra difícil e ele realiza a obra melhor que qualquer das outras ilhas, por isso é que a nossa ilha é mais rica, mais poderosa, aquela que tem mais... Mas no que se diz respeito ao falar, e cheguei à conclusão que tinha que procurar esse mistério nas nossas origens geográficas.
de onde é que veio esta gente para São Miguel e necessariamente veio de um país estrangeiro. Era a minha ideia. Porque quando nós vimos para a América, por exemplo, ao falarmos o inglês sem irmos à escola, na fábrica, cometemos erros de gramática, naturalmente. Não aprendemos a gramática e, portanto, os açorianos que vêm para aqui com 30, 40 anos ou com outras idades não aprendem a gramática na escola e ao falar em inglês, ainda se fosse o hino dos Açores, mas ao falar em inglês, naturalmente cometem erros e se os filhos não forem para a escola e por aí fora, os erros saltam de geração para geração. Portanto, a minha ideia era tentar descobrir de onde é que vieram os primeiros micalenses. E claro, toda a história dos Açores começa com o Gaspar Frutuoso. O Gaspar Frutuoso nasceu no ano em que Vila Franca foi destruída, 1522, portanto, do reinado de Dom Manuel. E morre em 1590, perto de 1590. E ele começa a escrever, naturalmente, em 1540, ele vai para o seminário, depois vai para a Universidade de Salamanca, e certamente a obra é tão grande, chamada Saudades da Terra, que ele necessariamente começou aquilo muito novo. E depois começa a falar, porque vocês estão a ver, os Açores são descobertos em 1432. Portanto, Vila Franca é destruída menos de 100 anos depois. Mas os Açores só começam a ser povoados em 1439, na altura em que há o desastre de Tanger. Depois, São Miguel em 1444. Portanto, as primeiras pessoas que foram para os Açores, se alguma morreu com 100 anos, conheceu o Frutuoso. Mas pronto, vamos supor que morreu com 60 ou 50. O filho dele conheceu necessariamente o Gaspar Frutuoso. Portanto, ele sabe quem são as primeiras pessoas que foram para os Açores. Pelo menos em São Miguel. E ele diz, fulano tal veio do Porto, fulano tal veio de Lisboa, fulano tal veio de Guimarães, fulano tal veio de Ceia, na Serra da Estrela. Mas não diz de todos. O que ele diz veio do Reino, veio de Portugal. Aí eu não pus nada, não escrevi aqui. Porque ele fala em 300 e tal nomes que diz de onde vieram. Mas aqueles que ele diz que vieram de Portugal, obrigado, já sabemos que vieram de Portugal, porque aquilo foi descoberto pelos portugueses e foi povoado pelos portugueses. A maioria, 180 e tal, vocês depois verão no livro, vieram de Portugal continental, mas de certos lugares sabidos. Depois vieram imensos de Espanha. Aí já a coisa começa a tornar-se um bocadinho mais esclarecedora, porque os que vieram de Portugal falam português. E falam bem português. Podem ter a pronúncia de lá de cima, como o meu querido cunhado, que é transmontano, e vieram alguns de Trás-os-Montes, vieram muitos de Trás-os-Montes. Ele nunca perdeu. Ele esteve no Moçambique, veio para a América há muitos anos, depois de 25 de Abril. Nunca perdeu, e saí de criança de Ribeira de Pena, mas nunca perdeu a pronúncia inicial e, melhor do que isso, nunca perdeu a construção da frase. Bem, sei que é um homem que tem estudos, mas mesmo assim a própria família também fala sem esses problemas, que nós temos, nós micalenses temos. Bom, depois vêm os espanhóis a seguir aos portugueses, são muitos. Estão aqui uma série de famílias espanholas que vieram, os Frias, vieram de Espanha, vieram da cidade de Frias, é a cidade mais pequenina que há em Espanha. Os Pachecos de Vila Franca vieram de Espanha. Os Ávilas vieram de Espanha. Mas os Ávilas são pouco micalenses, não dá aquela pancada que eu queria, porque os Ávilas são da Terceira, são de Faial, são de São Jorge e falam muito bem. Bom, começa a ver depois dos espanhóis vêm os ingleses, vêm irlandeses, vêm escoceses. Mas cuidado, são todos católicos. O infante Dom Henrique só admitia nos Açores católicos.
Os protestantes eram, naquela altura, alguns podiam ser até queimados por heresia, não é? E alguns foram. E vieram também muitos judeus, alguns judeus, porque os judeus foram expulsos de Espanha no tempo dos reis católicos, estamos a falar no fim do século XV, portanto 1498, 97, vêm os judeus de Espanha. Estão em Portugal há algum tempo e depois o Dom Manuel casa com a espanhola e obriga os judeus a fugirem. Expulsa os judeus. Com a vantagem para nós açorianos de que nos Açores essa lei entrou em vigor 7 anos depois. Resultado, muitos judeus vieram para os Açores, na esperança que, entretanto, a lei fosse mudada. Aliás, este casamento do Dom Manuel com a espanhola é que está na origem de um ditado que nós dizemos muito em São Miguel, pelo menos, que é de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. O casamento é o casamento real, porque esse casamento é que obrigou o rei a fazer barbaridades. As crianças dos judeus foram tiradas aos pais e mandadas para São Tomé e Príncipe. Vocês estão vendo o horror que se terá passado naquelas famílias a quem foram retirados os filhos dessa maneira. Bom, depois provavelmente tentaram ir buscá-los, não sei o que é que terá acontecido, que foi uma história que ficou por contar. Mas temos um alemão, a família Pavão, que juntamente com os Oliveiras fundaram Água de Pau, vieram da Alemanha, da Alemanha católica. Portanto, há uma parte da Alemanha que é protestante, mas da Alemanha católica veio aquele Pavão. Bom, para a Água de Pau, fundaram a Água de Pau. E hoje com a internet é mais fácil. Mas eu perguntei a um professor alemão que lá está como é que se diz pavão em alemão. E ele diz Pfau. Pfau. Bom, o homem casa com dragão. E eu vou à internet, aragonês, que é uma língua, uma sublíngua da Península Ibérica, e como é que se diz pavão? Pau. Água de pau. É porque água de pau é uma tolice completa, não é? Ou é água ou é pau. Água de pau não faz sentido. Mas se a gente disser água do Lopes ou água do Sousa, porque as nossas freguesias não tinham água. Tinham as ribeiras. Ponta Delgada, por exemplo, não tem ribeiras. Vila Franca tem a ribeira, com o dilúvio de Vila Franca ficou destruída, teve que se mudar tudo para Ponta Delgada, mas Ponta Delgada não tem ribeiras. Se vocês repararem, não há uma única ribeira em Ponta Delgada. Há poços na Rua de Poço, há um poço dentro da Igreja Matriz, há um poço dentro do Castelo de São Brás, poços que tinham o nome das pessoas que escavaram o poço e que foram buscar a água. O Sr. Padre Nemésio, na Matriz, faz sempre um figurão quando vão turistas, abre o alçapão e lá está um poço muito alto com a água lá embaixo. Água que ainda existe e que era tirada de balde para cima e era a água que nós nos alimentávamos na cidade. Até que o Conde, a família da Madeira que comprou São Miguel, chamava-se Rui da Câmara. Aqueles que são mais velhos sabem que a Madeira foi descoberta por Gonçalves Arque da Câmara e por Tristão Vaz Teixeira. Os Teixeiras de São Miguel e os Câmaras de São Miguel vieram da Madeira. Porque a Madeira foi descoberta primeiro com os Açores, desenvolveu-se muito rapidamente porque produziu açúcar. O açúcar era uma coisa muito rara na Europa e era caríssima e nós descobrimos uma maneira técnica de fazer o açúcar com a cana. A cana era mastigada, era feito um melaço, daquele melaço depois era feito o açúcar. Em engenhos, na Vila Franca ainda há as terras do engenho de açúcar, depois aquilo deu para o turto, porque em São Miguel, como há muito bicho que comeram o açúcar, não é? E então a cultura do açúcar foi substituída pelo do pastel, que é uma espécie de uma alface, que depois de misturada dá um azul, chamado azul imperial, que as senhoras ficavam malucas com aquele azul imperial.
E era muito rara, não havia, esses tecidos vinham do norte da Flandres e precisavam do pastel para pintar. E era o pastel comprado nos Açores, que foi a grande riqueza dos Açores, trazida para os Açores pelos Silveiras, o grande Guilherme da Silveira, que é o açoriano mais importante do tempo do povoamento, que é de São Jorge. Todos os Silveiras dos Açores descendem desse senhor. Porque também da Flandres, como era católica, e a princesa da Flandres era irmã do infante Henrique, ela casou com o conde da Flandres, e quando soube que o irmão tinha umas ilhas desertas para povoar, arranjou uma série de flamengos, os Dutras, os Silveiras, que são Van der Hagens, não são Silveiras, Van der Hagen traduzido para português é que dá Silveira, e uma série de outros nomes, os Terras, são os Lond, depois foi traduzido para Terra, etc. Há uma quantidade de nomes faialenses que são origem flamenga. Mas, curiosamente, o Faial é a ilha que melhor fala português. Portanto, não rege aquela regra que eu tinha de que eram os estrangeiros. Ora bem, mas aconteceu aqui uma coisa no povoamento de São Miguel que é muito importante. Nós conquistámos Ceuta em 1415 e fizemos imensos prisioneiros. Prisioneiros fidalgos, porque o rafeiro da rua, se não era feito prisioneiro, não dava dinheiro. Os prisioneiros davam dinheiro, os resgates. A gente descobriu a Índia. Fazíamos uma fortuna com a pimenta da Índia e com as especiarias. Depois, quando vínhamos com esses barcos carregados, vendíamos para a Europa toda. O Dom Manuel foi considerado o rei merceeiro. Porque as mercearias vinham por Veneza e vinham por Florença e por Génova, mas custavam uma fortuna porque pagavam impostos aos árabes, aos judeus, aos gregos, aos turcos, aquela coisa toda, de maneira que um quilo de especiarias chegava a Lisboa por uma fortuna. Era mais caro que o diamante. Nós começamos a produzir açúcar a pontapé da Madeira e começámos a trazer as especiarias de baixo sem pagar impostos a ninguém, de maneira que Dom Manuel podia vender ao preço que quisesse, que era sempre um rei riquíssimo. E foi. Só que os mouros perceberam isso e então puseram no Mediterrâneo uma frota de piratas que assaltavam o Algarve e as nossas costas, etc., raptavam portugueses e depois pediam o resgate. De maneira que o dinheiro das especiarias acabava por ir parar na mão deles. Da mesma maneira que me faz agora os Estados Islâmicos e aquela coisa toda. Claro que Portugal tinha um pó monumental aos mouros e fazia também imensos prisioneiros. Muitos desses prisioneiros nobres, o Frutuoso fala em fidalgos mouriscos, convertem-se ao catolicismo e passam a viver em Portugal. Mas, claro, sempre na mira de fugir. O único sítio onde eles não podiam fugir é trazer-lhe para São Miguel. Porque ali era preciso ter uma arte que eles não tinham, que era a arte de navegar no alto mar, que só nós é que possuíamos. E depois os espanhóis, quase 200 contos em 1904. O nosso avô, em 1904, tinha 104 contos no banco e era ele e o conde Botelho quem mais dinheiro tinha. E o nosso avô era marceneiro, mas eletrificou a oficina e passou a fazer 6 mobílias num mês, quando os outros levavam 6 meses para fazer uma mobília, e tornou-se um homem muito rico. Mas a Junta Geral de Ponta Delgada, que era a mais rica dos Açores, o orçamento anual era 80 contos. Portanto, era uma fortuna colossal. Esse homem deixou quase 200 contos ao pico para escolas e pagamento de professores. Morreu aqui na América, sem filhos, e deixou essa fortuna colossal à sua ilha só para aquele fim. Portanto, não me espanta nada que o Faial e o Pico seja a ilha com menos analfabetos. Cuidado. Mas uma coisa é ser-se analfabeto, outra coisa é ser-se micalense e formado e professor da universidade, porque eu já vi um professor da universidade dizer ao reitor: se o reitor dá licença, que vai ao chamar, do verbo vaiar, que não tem nada a ver com o verbo ir ou vir, não tem nada. E é um professor universitário, portanto, a cultura passou por ele toda, os graus todos de escola, liceu, universidade, doutoramento, etc., e a língua continua mesmo ligada aos mesmos erros da família. Ponto parágrafo final.